pensar numa simples dispensação de medicamentos, hoje as farmácias têm que pensar também na experiência do consumidor para concretizar as vendas, para aumentar a conversão. E foi justamente esse o tema que a Jaqueline Lourenço, diretora da Publifarma, trouxe aqui para o Varejo em Foco, um espaço desenvolvido pelo Guia da Farmácia para o Conexão Farma 2024. Jaqueline, eu queria entender um pouco sobre a questão da experiência. Hoje, o cliente, quando vai numa loja, o critério dele é unicamente o preço, pensando numa farmácia? Como que a experiência pode ajudá-lo também nos negócios, o gestor de uma farmácia nos negócios e na conversão? Quando a gente pensa na experiência de compra do cliente, né, o negócio, né, o segmento farmacêutico, o varejo farmacêutico, tem um peso muito grande, né, porque a gente vem aí de uma temporada, de um tempo, onde realmente trouxe a questão do preço, a percepção do preço para a venda, né, para a dispensação do medicamento, como o único objetivo, né, para o cliente final. Né? Então, dentro das pesquisas, né, o que mostra hoje é que 96% dos clientes vão em busca de um medicamento e de 4 mil clientes entrevistados em uma pesquisa que a gente teve acesso recentemente, 89% está em busca de preço. Só que ele não está em busca de preço em si, ele está em busca da percepção de preço baixo. Né? Então, o que a gente tem que sempre pensar dentro do varejo farmacêutico, né? Que é aí a gente vem para a experiência de compra. Quando a gente fala sobre experiência, nós estamos falando do que a farmácia, quais os sentimentos, as sensações que essa farmácia desperta naquele cliente quando ele entra na farmácia. Né? Então, quando a gente fala sobre experienciar, né, ter uma experiência, nós estamos pensando do que nós vamos despertar naquele cliente, né, em primeiro momento para que ele compre e no segundo momento para que ele volte. Né? Então, a experiência, ela está muito mais ligada em alguns pontos cegos que muitas vezes o varejo farmacêutico não presta atenção, que foi os pontos que eu trouxe hoje, né? Que o varejo está muito focado e ligado nas promoções, na oferta, na precificação e nos descontos para se destacar da concorrência e, na verdade, o que vai trazer o cliente de volta ou promover uma experiência diferente é se atentar realmente em pontos como fachada, o mix, o layout da loja, como está o atendimento, como está o posicionamento da sua marca ali, né, na sua comunidade a qual você está inserido. Né? Então, hoje a farmácia ela é muito mais do que a dispensação de medicamentos. Né? Então, ela precisa realmente se portar, né, como estabelecimento de saúde. Né? E isso muda a experiência de compra desse cliente, né? E aí atrai venda e fideliza esse cliente a partir do momento que você faz ele ter uma experiência diferenciada. Jaqueline, pensando no varejo farmacêutico, você acredita que a exigência do cliente hoje é maior do que em relação a um varejo como supermercado, outro tipo de loja? O consumidor entra com outro olhar, ele espera por uma capacitação maior, ele espera por uma loja mais organizada. O que você acredita na sua percepção? Eu acredito, Kathleen, que na verdade o ponto mais cego da farmácia é esse, né? O que a gente tem que pensar? A farmácia, ela é um estabelecimento de saúde. E quando você busca saúde, a primeira coisa que você quer encontrar é limpeza, né? Então, aquela loja, ela precisa estar primordialmente limpa, né? Porque ali é um momento muito delicado daquele paciente, né? Porque 96% entra como paciente, né? É um paciente, é a mesma coisa de você chegar no hospital sujo. Você não quer ser atendido ali, né? Você fala, vou ficar mais doente. E quando você chega numa farmácia em busca de um medicamento, você está entrando dentro de um estabelecimento de saúde. Então, a limpeza é o primeiro ponto. Então, isso é extremamente importante, não só para o cliente voltar, mas principalmente para o cliente não falar mal de você. Então, a experiência de compra, ela está muito relacionada no
primeiro ponto, que é a limpeza, e aí o segundo é a organização. Então, tudo isso traz uma experiência de credibilidade para o negócio da farmácia. Não é que o cliente esteja esperando isso, o cliente precisa encontrar isso. Ele está entrando dentro de um ambiente de saúde. Então, para você promover a saúde, o primeiro passo é a limpeza. Se a gente pensa na nossa saúde pessoal, uma pessoa que não toma banho todos os dias, ela não é saudável para ela, não é saudável para as pessoas que ela convive. Então, a gente parte sempre desse pressuposto e é isso que é mais importante todo dono de farmácia pensar. Ele é um estabelecimento de saúde. Então, o primeiro passo que ele tem é dar uma experiência para o cliente que é o mínimo, que é a limpeza e a organização. Então, isso é realmente o que o cliente precisa. Ele nem busca isso, ele precisa ter isso dentro de uma farmácia. E para finalizar, Jaqueline, eu queria saber como que a experiência está atrelada hoje à fidelização. Quando o cliente busca uma farmácia, hoje a gente sabe que a concorrência é grande, temos muitas farmácias pelo Brasil. Então, quando ele vai escolher uma farmácia, até que ponto a experiência que ele tem naquela loja, seja pelo bom atendimento, seja a gôndola bem organizada, bem precificada, como que isso faz diferença na hora dele escolher a sua loja ou não? Um ponto muito importante que eu trouxe hoje na minha palestra é a importância da conexão, né? Nós somos seres humanos, né? E a gente precisa se conectar, a gente precisa se relacionar, a gente precisa acolher esse cliente, esse paciente, né? Quando ele chega ali. E quanto mais a gente conseguir acolher e ter uma fala muito direta, que é conectar. Como que a gente conecta, né? Essa pessoa ela vai chegar ali com uma dor de cabeça, ela vai chegar ali buscando um antibiótico para o filho. Então, se o seu atendimento tem a capacidade de acolher esse cliente, esse paciente, quando ele for comprar, quando ele for consumir, ele vai pensar em você. Então, isso faz a diferença. Então, hoje, o que eu vejo, né, o que eu percebo, com 14 anos de estrada e me relacionando diretamente com donos de farmácia, que as farmácias independentes, por mais que elas acreditem que elas estão perdendo força, elas têm o que é mais valioso dentro de uma farmácia, que é essa conexão pessoal. E aí foi quando eu coloquei dentro da minha palestra que o dono de farmácia, ele não pode pensar, será que vai abrir um concorrente? Ele tem que pensar quando vai abrir, para que ele possa promover a experiência antes que aconteça. Porque quando acontecer, porque vai acontecer, ele já está preparado para isso. E aí o cliente vai ter a opção de escolha. E se ele escolher a farmácia, pela qualidade do atendimento, pelo mix, pela fachada, por todo o know-how que uma farmácia precisa ter para promover uma experiência de compra diferenciada, automaticamente vai fidelizar esse cliente e ele vai vender mais. Perfeito, Jaqueline, muito obrigada. Pessoal, muito obrigada pela audiência. Assistam os nossos próximos vídeos aqui no Guia da Farmácia Seres. Muito obrigada!